Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelo de barrada em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco, são motivos de botões de rosa, vou mostrar agora para vocês. Então, vamos para as informações. Pessoal, este pano aqui, ele é um pouquinho menor, ele é um tamanho de 45 por 70. Eu fiquei com 3 motivos aqui de botões de rosa, aqui é o botão da rosa, aqui são as folhas e aqui é o talo dela. E aqui, pessoal, eu utilizei 23 carreiras, tá? Carreiras de ida e volta, total 23 carreiras. E a medida aqui do meu barrado deu 11 centímetros e meio, com uma linha de Tex 151 100% algodão. Então, eu fiquei aqui com 11 centímetros e meio, tá? E 23 carreiras. Então, pessoal, para fazer esse trabalho aqui, ele é múltiplo de 21 mais 1, tá? Então, eu fui fazendo aqui, ó, 21 caseados para fazer um desenho, mais 21 caseados para fazer o segundo desenho e mais 21 caseados para fazer o terceiro desenho e um caseado aqui no finalzinho para as extremidades ficarem iguais, tá? Então, eu utilizei 3 vezes 21 caseados, eu fiquei com 63 caseados mais um que eu preciso, 64 caseados no total, tá, pessoal? Então, essas seriam as informações para a execução deste barrado. A única orientação, dica que eu dou, na hora que vocês forem fazer o caseado, não façam muito junto, porque na hora que vocês vão fazendo as carreiras, ele vai embabadar, tá? Então, faz um caseado que fica com espaçamento bom. Aqui o meu são de 2 correntinhas, mas eu deixo um espaçamento bom para ele não embabadar. Durante a videoaula aí vocês vão perceber que ele enviesa um pouco, mas conforme eu trabalho as carreiras, né, e com a minha tensão de ponto, ele fica mais estabilizado lá do meio para o final, tá bom? Então, esta é uma diquinha aí que eu falo para vocês. E meu caseado é sempre pelo lado direito do pano. Quando eu mudar a posição, eu aviso para vocês. Então, eu caseio aí pelo lado direito do pano. Pessoal, e se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material, vou deixar também outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu tecido, né, no pano de prato, numa toalha de banho, enfim. Então, já vai ficar contadinho aí para vocês conseguirem adaptar no pano de vocês. Aqui eu fiz com 3, mas você pode fazer com 4, com 5, com 2. Então, eu vou deixar lá a quantidade certinha, tá bom? Abaixo do vídeo aqui tem o setor, né, o lugarzinho ali que você faz os seus comentários, né, para você dizer aí, para eu ficar sabendo se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá, pessoal? E eu queria muito, assim, mais uma vez, pedir para vocês que durante a videoaula aí, se entrar algum anúncio, se puder, deixa ele passar aí, porque ajuda muito no crescimento do canal, se você assistir pelo menos um anúncio aí durante o vídeo, tá, pessoal? Então, essas seriam as informações. Eu vou organizar a mesa aqui e já volto para a gente poder começar o trabalhinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto
alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio, no último caseado eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano e nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui e vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí com os cantos, né, de 4 pontos alto e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos alto lá também. Então, aqui, pessoal, eu fiz a segunda carreira toda em quadradinho vazio. O começo e o final, nós fizemos o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos aqui. Para a terceira carreira, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o pano. Pessoal, eu já fiz o cantinho de borda, ele não muda, tá? Então, todas as carreiras eu já vou vir com ele pronto, olha. Aí, eu coloquei mais 3 pontos altos aqui, total 4. E adiantei um total de 11 quadrados vazios. Então, aqui eu fui fazendo 2 correntes ponto alto, até dar 11 quadradinhos vazios. Aqui estamos na terceira carreira. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado cheio. Coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, vamos fazer 2 correntes e fazer aqui o ponto alto para fechar um quadrado vazio. Nós vamos fazer, pessoal, por 20 vezes, tá? Vamos fazer 20 quadradinhos, depois dos 20 quadrados, é só repetir novamente os 4 pontos altos. No caso aqui, o meu vão dar apenas 3 motivos, então eu vou ter apenas 2 espaços aqui de intervalo de 20 quadrados vazios. Então, eu vou fazer e já mostro. Então, aqui, começamos com 4 pontos altos, fiquei com 11 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no intervalo foram 20 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, onde vai marcar o desenho aí do nosso trabalho, mais 20 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. E me restaram aqui, pessoal, olha, 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, 4 pontos altos no final. Independente de quantos motivos vocês estiverem fazendo aí no pano de vocês, é só seguir o trabalho assim, sempre no final vai ser a mesma coisa. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu pano e já adiantei aí o cantinho de borda, que sempre ficarão os 4 pontos altos, e aqui eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Já fiz aqui, olha, meus 4 quadrados vazios, vou repetir esses pontos aqui de base, que são um total de 4 pontos. Depois dele, pessoal, nós vamos fazer aí uma quantidade de 8 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto para fechar o quadradinho vazio, 8 quadrados. Já fiz aqui os 8 quadradinhos, aí eu faço um quadrado cheio aqui, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Pessoal, a partir daqui, como é a marcação, né, da ponta da nossa rosa, né, é um botão de rosa, né? Então, aí nós vamos recomeçar a fazer os quadradinhos vazios, tá? Então, a partir daqui, nós vamos fazer 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui os 6 quadradinhos, agora aqui já é uma repetição. Nós vamos fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, vai ser repetição a partir daqui. Então, vão ser os 4
pontos altos, depois os 4 quadrados vazios. Aqui em cima nós vamos colocar assim, ó, 4 pontos altos. E assim sucessivamente vamos fazendo a repetição. Eu já mostro para vocês como vai ficar. Aqui, pessoal, na quarta carreira, começamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui neste intervalo são 8 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. A partir daqui, pessoal, olha, já começa esta repetição, porque aqui, ó, é a marcação de uma flor, aqui é o intervalo, ó, de 6 quadrados vazios, então a partir daqui, ó, foi tudo repetição aqui, ó, que nós fizemos, ó. Aqui, novamente, o intervalinho de 6 quadrados vazios, e aqui, ó, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui eu tenho 8 quadrados vazios, e no finalzinho aqui, ó, 4 pontos altos, apenas 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já é de número 5, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho e fiz aí, né, um total de 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, e adiantei um quadradinho vazio, tá? Sempre 2 correntes de separação. O próximo quadrado aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro dele. E vamos completar o restante aqui até ficar com 7 pontos altos. Agora aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu vou fazer 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto. Olha, fechando aqui o último ponto alto do quadrado vazio, o próximo quadradinho aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro e um na base. Vamos fazer aqui 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui vamos colocar um total de 4 quadrados vazio. Olha, então tá ficando assim, tá, pessoal? É só prestar bem atenção aí na colocação dos pontos que vai dar certinho. Aqui agora eu tenho que fazer um total de 10 pontos altos. Então, nos quadrados vazios de base, são apenas 2 pontos altos dentro do quadradinho, ó. E eu vou completar todos esses pontos de base, vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base, até ficar com 10. Então, aqui na quinta carreira, começamos com os 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui eu tenho 7 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, tá? Cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. 4 quadrados vazios, aqui eu tenho um total de 10 pontos altos, igual eu expliquei no finalzinho lá do outro bloco. Aqui é a divisão de um desenho para o outro, são 4 quadrados vazios, e a partir daqui, pessoal, já é repetição, ó, 7 pontos altos, 7 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui 4 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui já é um intervalo, como aqui, e assim eu repeti aqui, ó, os 7 pontos altos, 7 quadrados vazios, 4 pontos altos aqui, 4 quadrados vazios, e aqui, ó, na carreira de baixo, tá? Os 10 pontos altos. E aqui, como é final, ficamos apenas com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui na sexta carreira, pessoal, eu dei uma adiantada porque foi mais repetição de ponto aqui, vou explicar agora. Então, façam as 3 correntes, vira aqui o trabalho. Aqui eu já fiz 4 pontos altos, repeti os 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 10 pontos altos. 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui eu fiquei com 4 quadrados vazios, ó. Então, o início ficou assim. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado aqui, ó, 2 pontos altos e um na base. Então, vamos utilizar 3 quadradinhos de base aqui para fazer os 10 pontos altos, ó. Então, eu tô no último quadradinho. E o último ponto aqui sempre no ponto de base à frente. Então, 10 pontos altos eu tenho aqui. Então, agora vamos fazer um total de 6 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar 6 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, olha, depois dos 6 quadradinhos vazios, aqui dá bem um intervalo, tá? De um botão de rosa para o outro.
vai repetir os 10 pontos altos aqui em cima de cada ponto e a partir daqui, ó, é só fazer a repetição, tá? Isso você vai trabalhar, ó, até aqui novamente. Então, é só fazer isso aqui no restante aí dos desenhos que eu já volto. Então, pessoal, assim ficou a carreira de número 6, conforme eu expliquei no bloco anterior, né? Ó, a partir daqui dos 10 pontos altos, já começa a repetição da segunda flor aqui, do segundo botão de rosa. Então, olha, é só seguir da maneira que eu expliquei. Olha, aqui é o segundo desenho. E aqui no terceiro desenho, olha, ficou assim. Depois aqui dos 10 pontos alto, igual aqui, ó, a gente faz os 10 pontos alto, faz, ó, os 6 quadrados vazio, aqui repete, né, os 10 pontos alto, 4 quadrados vazio, 4 pontos alto, 4 quadrados vazio e aqui os 10 pontos alto. Fiquei com 3 quadrados vazio e terminei com os 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz, pessoal, meu cantinho de borda, que são os 4 pontos alto, e adiantei 3 quadrados vazios, só que aqui eu preciso de 4, então, aqui nós vamos fazer 2 correntes e vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fecha um ponto alto. Então, aqui no cantinho da carreira de número 7, nós ficamos com 4 quadrados vazios. Agora, aqui nós vamos pôr ponto alto sobre ponto alto. Aqui neste quadradinho, coloquem 2 pontos altos dentro, um na base, vamos ficar com 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, olha, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu adiantei, ó, repeti, né? 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, 4 pontos altos e do lado oposto, eu repeti 3 quadrados vazios. Agora, aqui, nós vamos fazer um total de 7 pontos altos, então, eu coloco aqui, ó, 2 pontos aqui dentro, então aqui, ó, contando com isso, eu já tenho 3 pontos e vou completar aqui até dar 7. Já fiz os 7 pontos altos, 2 correntes eu faço agora e vou contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto para fazer o quadrado vazio e do lado oposto também, ó, eu tenho que fazer 7 pontos altos. Então, eu completei todos os pontos de base, coloco 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui, olha, eu fiquei com 7 pontos altos, desta forma assim. Agora, eu vou fazer 6 quadrados vazios, tá? 2 correntes e ponto alto. Então, pessoal, olha, já fiz aqui 5 quadradinhos vazios. O 6º quadrado já vai começar aqui, ó, nesta situação. Tá? Então, aqui já vai ser uma repetição da nossa carreira para fazer nos demais desenhos. Então, aqui é só você fazer 2 correntes e vai contar 1, 2, 3, aí fechou o 6º quadradinho. A partir daqui, é só repetir todos os pontos de base. Igual aqui, ó, vocês vão fazer depois mais 2 pontos altos aqui dentro, na base vão ficar com 10 pontos altos. E é só repetir esta sequência aqui nos demais desenhos, tá bom? Eu vou fazer o meu, já mostro. Então, aqui, pessoal, eu já terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, né? Ó, aqui já é repetição, ó, que é o primeiro motivo da nossa flor, do nosso botão. Aqui já é o segundo que começa a repetir, aí eu fiz aqui toda a repetição. E aqui, ó, já é o terceiro motivo que começa a repetir novamente, tá? Então, aqui eu fiquei com 10 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio. Aqui eu tenho 7 pontos alto, 1 quadrado vazio, 7 pontos alto, 1 quadrado vazio e 4 pontos alto, que é o cantinho de borda. Agora, na 8ª carreira, eu já fiz aqui as 3 correntes, virei o pano. E aqui, eu repeti todos esses pontos por enquanto, ó. 4 pontos alto, 1 quadrado vazio, 7 pontos alto, 1 quadrado vazio. Aqui são 2 correntinhas. E fechei um ponto alto aqui para o quadrado vazio. E aqui, total 7 pontos alto e 2 quadrados vazio. A partir daqui, nós vamos fazer agora um quadradinho cheio. Então, olha, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base.
2 correntes aqui no terceiro ponto de base, ó, fechou um quadradinho vazio. Aqui vamos fazer mais um quadradinho, ó, 2 correntes, ponto alto, e agora aqui nós vamos fazer um total de 7 pontos altos, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, assim, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. Agora vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, fecha um ponto alto aqui no terceiro ponto de base para fechar o terceiro quadrado vazio. Agora aqui eu faço 7 pontos altos, 2 dentro do quadrado, 1 na base, 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 aqui na base. Então, ó, esta é a primeira flor, né, que nós terminamos. Agora a gente faz 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, olha, depois dos 4 quadradinhos vazios, a partir daqui, pessoal, já é repetição, ó, do primeiro motivo que nós aprendemos a colocar os pontos, tá? Ó, os 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui eu tenho 7 pontos altos, os 3 quadrados vazios, 7 pontos altos. E aqui, ó, é o intervalo de um desenho para o outro com os 4 quadradinhos vazios. Então, é isso aqui que você vai fazer em todos os seus desenhos. O último motivo também, chegando aqui no final, né, eu fico apenas com 7 pontos altos e 2 quadrados vazios, certo? Então, assim, e os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Então, fica assim o final. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o meu pano. Aqui eu adiantei, repeti todos os pontos de base, olha, os 4 pontos altos de cantinho de borda, 2 quadrados vazios, até aqui eu repeti os 7 pontos altos. Só que aqui eu preciso de 16 pontos no total. Então, olha, eu vou ter que pôr 2 pontos altos aqui, ó, dentro de cada quadradinho desse aqui, ó, e um aqui na base. Assim, eu vou ficar com 16 pontos altos, olha, então eu já estou na segunda base aqui, que é o quadradinho vazio, um ponto aqui, no ponto de base, olha, então aqui, colocando este último ponto, eu tenho um total de 16 pontos alto aqui. Olha, vou fazer 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, aqui eu fecho um ponto alto. Aqui, pessoal, eu vou completar esses pontos de base. Aqui, ó, em cada quadradinho eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro, na base, e aqui eu vou ficar com 10 pontos altos. Então, aqui, ó, já tenho o meu segundo ponto alto. Olha, então ficou assim, 10 pontos altos, a distribuição. Vou fazer aqui 2 correntes, aqui eu preciso 3 quadrados vazios. Aqui eu já vou para o meu segundo quadradinho, sempre 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não falar na hora assim. Os meus quadradinhos são de 2 correntinhas. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, que são 7, um quadrado vazio, e depois aqui 7 pontos altos novamente, certo? Então, façam assim essa repetição que eu já volto. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 7 pontos altos. Aqui são os 4 quadradinhos vazios, que é o intervalo de um desenho para o outro. E depois dos 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, aqui, pessoal, já começa, ó, a repetir a ponta do botão da rosa, tá bom? Que são os 16 pontos altos, aqui um quadrado vazio. Aqui eu tenho os 10 pontos altos, os 3 quadrados vazios, e aqui já começa a repetir de novo, ó, a folha, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Olha, eu sempre gosto que vocês olhem que ele tá, ó, enviesando um pouquinho, tá? Mas conforme eu vou trabalhando, ele estabiliza, tá? Para vocês verem que o meu também, ele dá umas ondinhas.
mas não é o caso dele estar embabadando, tá? Ele está enviesando, mas isso aqui depois, no meu ponto aqui na minha tensão, conforme eu vou crescendo o bico aqui, o barrado, ele vai se estabilizando. Então aqui, olha, eu tô na última folha, tá? É só seguir, tá, pessoal? A sequência aqui dos pontos. Aqui eu fiz 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a carreira agora de número 10, você faz as 3 correntes, vira aqui o pano, já faz aí o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos alto. Aqui eu já fiz um quadradinho, ó, de 2 correntinhas e fechei. E já completei aí um total de mais 4 pontos altos, né? Contando com este ponto aqui. Agora aqui, a gente vai fazer 2 correntes. E aqui no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto para fazer um quadrado vazio. A partir daqui, pessoal, nós vamos fazer 10 pontos altos. Então, coloquem, ó, 2 pontos altos aqui dentro. Eu já tenho 3. Agora, eu completo aqui até dar 10. Então, aqui eu já fiz os 10 pontos altos, que é em cima da folha. Qualquer coisa, vocês façam um print, né, do desenho lá da foto, do início do trabalho, para vocês irem se localizando, tá? Para vocês não se perderem. Então, eu fiz aqui, ó, os 2 quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. Eu preencho aqui com 2 pontos altos. E completo o restante aqui em cima dos pontos de base até ficar com 7. Faço aqui, ó, ficou assim por enquanto. Fiz aqui 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, eu fecho um ponto alto. Novamente aqui 2 correntes e fecho aqui mais um ponto alto para fazer 2 quadrados vazios. Agora, gente, nós vamos trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado. E vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, até ficarmos com 16 pontos altos no total, tá? Aqui eu já tenho 4 pontos pronto e vou fazendo aqui até dar 16. Então, aqui eu já fiz os 16 pontos altos. Agora, gente, eu tenho que fazer um total de 5 quadrados vazios. Então, olha, 2 correntes, terceiro ponto de base, aqui eu fecho um ponto alto. E vão fazendo até ficarmos com 5 quadrados vazios. Então, aqui depois dos 5 quadradinhos vazios, já começa aqui a repetição da folha, ó, com 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui eu tenho um total de 10 pontos altos. 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui eu tenho 16 pontos altos, ó. 16 aqui, 16 aqui. E aqui, pessoal, já é repetição, ó, do intervalo com 5 quadrados vazio, aqui a folha, tá? Então, aqui, depois dos 16 pontos altos, eu fechei aqui um quadradinho vazio, né? 2 correntes de separação no terceiro ponto de base, fiquei com 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda e adiantei 3 quadrados vazios, só que nós precisamos de 4. Então, aqui é só fazer 2 correntes e contar o terceiro ponto de base aqui, ó, e já pôr o ponto alto. Agora, aqui, gente, nós vamos precisar de 19 pontos altos. Então, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aí, nós vamos ficar com 19 pontos altos aqui no total. Então, eu já conto este ponto como um ponto e vamos assim seguir fazendo. Aqui, eu já tenho os 19 pontos altos, olha. Façam 2 correntes, contem aqui o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui, nós vamos completar todos esses pontos de base. E vamos fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui a gente fica com 7 pontos altos aqui no total, certo? Olha, então por enquanto estamos assim. Agora vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes aqui, ponto alto. 2 correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base eu fecho
outro ponto alto. Agora aqui nós vamos completar todos os pontos de base e vamos colocar 2 pontos aqui dentro e um na base para ficar com um total de 10 pontos altos, tá, pessoal? E aí, depois dos 10 pontos altos, já adiantem aí 7 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer os 10 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, fechei um ponto alto no terceiro ponto de base. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º quadradinho, ó, já é esta situação aqui. 2 correntes, terceiro aqui, ó, 1, 2, 3, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto. E aqui são os 19 pontos altos, igual eu coloquei aqui no início. Um quadrado vazio, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui já é a folha com 10 pontos altos. Aqui é o intervalo, né, com os 7 quadrados vazios, e aqui, pessoal, já começa a repetir o botão de rosa de novo, tá? Então, assim, eu fui fazendo até o final, olha. Aqui em cima da folha, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios. Aqui, ó, 2 correntes, no último ponto de base, coloquei um ponto alto. Então, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, aqui já estamos na de número 12, né? Já fizemos as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu adiantei o cantinho de borda, que são os 3 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E fiz aqui apenas 7 pontos altos, tá? Só coloquei ponto alto sobre ponto alto. Agora aqui eu fiz 2 correntes, terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, então eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui, pessoal, nós vamos colocar, ó, ponto alto sobre ponto alto. Dentro deste quadradinho, 2 pontos altos e um na base, e a gente vai continuar fazendo aqui até dar 25 pontos altos, certo? Então, ó, é só ir colocando ponto alto aqui sobre ponto alto. Lá naquele quadradinho aqui de intervalo, coloquem 2 pontos altos dentro e continuem fazendo aqui até dar 25 pontos altos, certo? Depois dos 25 pontos altos, você vai fazer 8 quadrados vazios. Então, eu vou adiantar o meu, já mostro. Então, aqui, pessoal, depois que nós terminamos de colocar os 25 pontos altos, no finalzinho aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios. A partir daqui, ó, dos 7 pontos altos, é igual aqui no comecinho, 7 pontos altos da folha, aqui o intervalo de 3 quadrados vazio. E aqui, ó, em cima do botão de rosa, igual aqui, eu coloquei os 25 pontos altos. Intervalo aqui de 8 quadrados vazio, aqui os 10 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui eu tenho 25 pontos altos. E no finalzinho aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o trabalho. Pessoal, aqui eu dei uma adiantadinha, vou explicar para vocês. Então, eu repeti, né, o cantinho de borda, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, pessoal, eu coloquei 7 pontos altos no total. Então, ó, um ponto alto aqui no ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado, um no ponto de base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um no ponto de base. Então, 7 pontos altos, e aqui repeti os 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, a partir daqui, ó, nós vamos colocar 22 pontos altos, tá? Vai ser ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 22 pontos altos no total. Então, aqui, pessoal, olha, eu coloquei os 22 pontos altos, certo? E o finalzinho aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um quadradinho vazio. Por enquanto aqui eu tenho 4 quadradinhos vazios, mas no total eu tenho que fazer 10 quadrados vazios. Por enquanto eu tenho 4 quadrados vazios, vou fazer aqui 2 correntes, contar o terceiro ponto de base, fechar um ponto alto, 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto.
E assim vamos fazendo um total de 10 quadrados vazio. Já fiz aqui os meus 10 quadrados vazio, agora vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Pessoal, a partir daqui já é uma repetição, olha. Esses 7 pontos altos é este aqui, agora vamos colocar 2 quadrados vazios e aqui, ó, os 22 pontos altos. E depois trabalhem novamente os 10 quadrados vazios, sim, e aqui mais à frente vocês vão colocar os 7 pontos altos. Então, é só seguir esta sequência aqui para fazer os demais desenhos. Pessoal, a carreira de número 13 já ficou pronta, igual eu expliquei para vocês, 10 quadrados vazios, aqui os 7 pontos altos, que já era esta repetição, 2 quadrados vazios, e aqui nós repetimos os 22 pontos altos, aqui os 10 quadrados vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui no finalzinho, os 22 pontos altos, e aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, este quadradinho, é só colocar 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz meus 3 pontos altos aí, que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu fiz apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o próximo quadrado de base, eu coloquei 2 pontos altos dentro e um na base. Então, total aqui 4 pontos altos. E fiz aqui um total de 5 quadrados vazios, só que eu preciso de 6, então eu faço aqui 2 correntes e vou contar o terceiro ponto de base. 1, 2, 3, e aqui eu fecho um ponto alto para fazer o sexto quadradinho. Agora aqui nós vamos trabalhar um total de 16 pontos altos, então coloquem ponto alto sobre ponto alto até obter 16 pontos no total. Já fiz aqui os 16 pontos altos, agora a gente faz 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, fecha aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes aqui, faz mais um ponto alto. Vamos completar aqui o próximo quadrado com 2 pontos altos dentro e completa aqui todos os pontos de base até ficarmos com 7. Então, por enquanto, estamos assim, pessoal. Depois dos 7 pontos altos, nós vamos fazer 5 quadrados vazios. Depois dos 5 quadradinhos vazios aqui, ó, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. O próximo quadradinho de base, nós vamos fazer igual aqui, ó, 4 pontos altos. E vamos repetir esta sequência aqui que acabamos de aprender, certo? Então, aqui, pessoal, depois dos 4 pontos altos que eu orientei para vocês fazerem, depois dos 5 quadradinhos vazios, já começa a repetição aqui do primeiro desenho, tá? Então, ó, 4 pontos altos, aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios. Lembrando que o sexto quadradinho, façam 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. E aqui já conta um total de 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos. E aqui 5 quadrados vazios, e aqui já é repetição, olha, 4 quadrados vazios. E assim eu fui repetindo no último desenho aqui. Depois dos 16 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui tem 7 pontos altos. Tá? Sempre dentro do quadradinho, 2 pontos altos, e completei aqui até dar 7. Depois aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um quadrado vazio, segundo quadrado e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, você vira o pano, aí faça um cantinho de borda, que dá um total aí de 4 pontos altos. E eu adiantei aqui, pessoal, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas, tá? Só que aqui nós precisamos de mais 2 quadradinhos. Então, ó, 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base, já põe um ponto alto. Repete 2 correntes e faz aqui mais um quadradinho vazio. Então, ficamos com 4 quadrados, vamos fazer aqui, ó, 7 pontos altos. Dentro do quadrado, coloquem 2 pontos altos e um na base.
Olha, aqui eu tenho meu 7º ponto alto, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, ok, pessoal? E agora vamos fazer um quadradinho, ó, 2 correntes, contem aí o 3º ponto de base. E agora vamos colocar um total de 10 pontos altos, que eu já tenho um ponto. Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer aqui um quadrado vazio, ó, 2 correntes, fecha aqui no 3º ponto de base, um ponto alto. Aqui novamente vamos ficar com 7 pontos altos. 2 pontos altos dentro do quadrado, ó, um aqui na base e mais um quadradinho de base, a gente faz a mesma coisa, ó, para a gente poder ter os 7 pontos altos, assim. Agora vamos fazer 4 quadrados vazios, ó. Façam esses 4 quadradinhos vazios, repitam estes 4 pontos altos e depois nós vamos fazer 7 quadrados vazios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Igual aqui nessa situação aqui, nós vamos colocar os quadradinhos vazios. Terminei então a carreira aqui de número 15. Igual eu havia dito para vocês, aqui colocamos os 4 quadrados vazios, 4 pontos altos e aqui 7 quadrados vazios. Aqui o 7º quadradinho é igual aqui, façam 2 correntes, 3º ponto de base, fecha um ponto alto e completem aqui um total de 7 pontos altos. Um quadrado vazio, aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. E assim, olha, eu fui repetindo aqui no próximo desenho. Aqui é a minha última flor, né? O último botão de rosa. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, e bem no finalzinho apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 16, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui, pessoal, eu dei uma adiantada, porque foi mais repetição de pontos. Então, ó, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui eu tenho que ter 10 pontos altos. Então, eu fiz aqui um total de 7, que eu coloquei ponto alto sobre ponto alto. Então, agora é só completar aqui no intervalinho aqui, ó, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, agora eu tenho 10 pontos altos, como me pede aqui a minha receita. Agora aqui eu vou fazer um total de 13 quadrados vazios, tá, pessoal? Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Olha, 2 correntes, 3º ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui já é o 3º ponto de base, certo? Então, assim nós vamos fazendo, olha, de novo, tem ponto de base que eu vou fazer com vocês. Ó, 2 correntes, 3º ponto de base, já fecha um ponto alto, certo? Então, são 13 quadrados vazios que nós vamos fazer aí no total. Então, aqui, depois que eu fiz, olha, os 13 quadrados vazios, eu coloquei os 4 pontos altos, que já é repetição aqui do comecinho do nosso desenho. 4 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos aqui, certo? Aí aqui eu repeti novamente, olha, os 13 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui na carreira aqui de baixo, ó, 4 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos. E no finalzinho aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 10 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 4 pontos altos. Opa, é aqui na de baixo, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 17, eu fiz as 3 correntes, virei o trabalho e o comecinho aqui foi tudo repetição de ponto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, 10 quadrados vazios, aqui novamente 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 3 quadrados vazios, quadradinhos são separados por 2 correntinhas, ok? E agora aqui eu faço um total de 4 pontos altos, 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. Aí depois de feito esses 4 pontos altos, nós vamos ficar com um total de 14
quadrados vazio. Então, pessoal, é só ir fazendo as duas correntes, ponto alto assim, para fechar o quadradinho, duas correntes, vai fazendo aqui um ponto alto para fechar o quadrado. Então, aqui vocês vão fazer quadrado sobre quadrado novamente, chegando aqui é só repetir os 10 pontos altos, tá? Igual a base. Aqui a mesma coisa, ó, 3 quadrados vazio e neste quarto quadradinho aqui vocês vão colocar os pontos altos, que são 4, e depois vão repetir novamente os 14 quadradinhos vazios. Vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Então, aqui a carreira de número 17, 4 pontos altos, começo aqui ficamos com 10 quadrados vazios, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui no intervalo são 14 quadrados vazios. Aqui em diante já repete, né, os 10 pontos altos, e assim eu fui fazendo, chegando aqui no final, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui é só fazer as duas correntes, terceiro ponto de base fecha, né, o quadradinho, 3 no total e os 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 18, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos aí. Adiantei aqui 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, aqui mais duas correntinhas e fecha aqui o quarto quadradinho. Então, temos que ficar assim. Vamos fazer agora um total de 10 pontos altos, então lembrem-se que dentro de cada quadradinho são apenas 2 pontos altos e um na base. Aqui estou acabando de colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui agora nós vamos fazer 3 quadrados vazios, ó. Tá assim o trabalho, agora vai ser o contrário. Preciso fazer os quadradinhos. Então, duas correntes, terceiro ponto de base, aqui já levanta um ponto alto e fecha. De novo, duas correntes, ó, conta 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. E aqui o último ponto alto para fecharmos o terceiro quadradinho, assim. Já fiz aqui os 3 quadradinhos vazio, agora do lado oposto também eu tenho que fazer 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos, assim, e um na base, ok? Aqui, ó, o último quadradinho, que são 3 que nós utilizamos, né, para poder dar 10 pontos altos, assim, ó. Então, nós ficamos assim. Agora, nós vamos fazer um total aí de 12 quadrados vazio, certo? Então, vamos fazendo as duas correntes, ponto alto, até a gente ficar com 12 quadradinhos. Então, aqui eu fiquei com 12 quadrados vazio. Aqui já são os 10 pontos altos de repetição, os 3 quadrados vazios, e aqui do lado oposto 10 pontos altos. Aqui 12 quadrados vazios, aqui a repetição dos 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 10 pontos altos. E aqui no finalzinho eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 19, façam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, eu já fiz o cantinho de borda e adiantei aí um total de 6 quadrados vazios, certo? 6 quadradinhos, agora aqui nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, a gente coloca 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e completa o restante aqui até ficarmos com 7. Depois dos 7 pontos altos feitos aqui, nós vamos trabalhar um quadrado vazio, duas correntes, conta 1, 2, 3 e completa o restante aqui dos pontos, ó, vai ficar 4 pontos aqui no total. Assim, fechando aqui o último pontinho, por enquanto estamos assim. Agora aqui vamos fazer 6 quadrados vazios. Então, ó, duas correntes, aqui fecha um ponto alto, duas correntes, fecha aqui um ponto alto,
Olha, então aqui são os quadradinhos de base, agora a gente tem ponto alto de base. Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. E aqui o último quadradinho para dar 6, né? Que eu pedi para fazer. Deixa eu só fechar esse pontinho aqui. Assim, agora a gente faz 7 pontos altos. Dois pontos altos dentro do quadrado, um na base. São 2, né, quadradinhos para dar 7 pontos altos, assim, ó. E agora, pessoal, a gente faz 9 quadrados vazios, tá? Por enquanto, ó, a primeira botão de flor, né, de rosa tá assim. Agora aqui nós vamos fazer um total de 9 quadradinhos vazios, ó, vai dar 2, 4, 6, 8, 9. A partir deste quadradinho em diante, é só repetir aqui essa sequência aqui dos 7 pontos altos e fazer assim estes pontos igual eu acabei de explicar. Então, aqui depois dos 9 quadradinhos vazios, pessoal, aqui eu fiz 7 pontos altos, já começo a repetir aqui, tá? Um quadrado vazio aqui, 4 pontos altos. Aqui vai formar outra folha aqui do nosso botão. Aqui, ó, já tem um intervalo de 6 quadrados vazio e aqui 7 pontos altos. Aqui, novamente, eu tenho 9 quadrados vazio, aqui os 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui eu tenho 6 quadrados vazio e aqui, como já é a última florzinha também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui os 7 pontos altos e no finalzinho aqui, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já vai ser a de número 20, eu já subi as 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, já fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, e fiz aqui os quadradinhos vazios, que são 10 no total. Neste caso aqui, ó, você faz 2 correntes e conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, e assim eu continuei a fazer até ficar com 10 quadrados vazios. Aqui eu adiantei os 4 pontos altos, só que eu preciso de 7. Então, eu coloco 2 aqui dentro deste quadrado e um aqui na base, ó. Então, aqui eu já fiquei com 7 pontos altos. Vamos fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes, e vou contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. Completo todos esses pontos de base. Aqui eu tenho que ficar com 10 pontos altos no total. Aqui é uma outra folha do nosso botão, tá? Então, aqui eu vou usar mais 2 quadradinhos de base, ó, colocando 2 pontos altos dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base. Então, meu trabalho tá ficando aqui com uma folha. Agora, pessoal, aqui nós vamos trabalhar um total de 15 quadrados vazio, tá? Então, quando chegar em cima desses pontos aqui, é só fazer 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. Então, aqui são 15 quadrados vazio, ok? Aí chegou nos 15 quadradinhos vazio, aqui, ó, já vai começar a repetir a situação desta folha aqui nesta outra, tá? Então, eu vou fazer, já volto. Carreira de número 20 já terminada, aqui ficamos com 4 pontos altos e 10 quadrados vazios. Aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. No intervalo aqui foram 15 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição, ó, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui eu tenho mais 15 quadrados vazios, aqui é a repetição da folha. Aqui são 10 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a carreira de número 21, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui eu adiantei um total aí de 3 quadrados vazios, assim. Agora, pessoal, nós vamos ter que fazer 19 pontos altos. Então, aqui a gente acrescenta 2 pontos altos.
Já tenho 3 pontos aqui no total. Agora aqui eu completo ponto alto sobre ponto alto. E aqui neste intervalinho do quadradinho aqui, eu também coloco 2 pontos altos dentro dele e vou completando aqui até dar 19 pontos no total, 19. Já fiz aqui, olha, os 19 pontos altos desta maneira. Agora nós vamos fazer, pessoal, um total de 15 quadrados vazio novamente, tá? Então, é só você ir fazendo as 2 correntinhas e fechando o ponto alto assim sobre o ponto de base. 2 correntes, aqui faz mais um ponto alto. Então, são 15 quadrados vazio. Depois dos 15 quadrados vazio, certo? Neste quadradinho aqui, vocês vão fazer esta repetição aqui dos 19 pontos altos, tá? Coloca 2 pontos altos aqui dentro, completa todos os pontos aqui de base, e dentro deste quadradinho aqui, coloquem 2 pontos altos até dar 19, tá? Aqui no finalzinho tem que sobrar 3 aqui para fechar um quadradinho vazio, igual aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer o meu. De número 21 já ficou pronto, aqui 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui eu tenho 19 pontos altos em cima da folha. No intervalo aqui, são 15 quadrados vazios, novamente aqui 19 pontos altos, 15 quadrados vazios, 19 pontos altos, e aqui no final eu fiquei com um total de 11 quadrados vazios, certo? 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, e aqui, pessoal, eu repeti todos os quadradinhos, ó, 3, 6, 9, 10, 11 quadrados. Então, essa carreira vai ser toda de quadradinho agora, só que, como tem os pontos de base, eu vou fazer aqui com vocês, depois repitam nas outras bases das folhas, tá? Então, ó, 2 correntes, aí você conta o terceiro ponto de base, ó, 1, 2, 3, e já põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. E assim, olha, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. E aqui vai mais um ponto alto. E assim continuem a colocar aqui, né, quadradinho sobre quadradinho. Quando chegar aqui nesta base, é só fazer igual eu expliquei aqui. A divisão aí de 3 em 3, certo? E lá no finalzinho, coloquem os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda igual ao início. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 22, eu fiz ela toda de quadradinhos, olha, tá? Eu fiquei aqui com um total de 62 quadradinhos, tá? 62 quadradinhos, mais os cantinhos aqui de borda, eu tenho 64, né? Quadradinhos, sendo o primeiro e o último cheio, o restante vazio, igual aqui no início. Agora, aqui, ó, para terminar, eu subo as 3 correntes, viro aqui o meu trabalho, nós vamos já fazer um pontinho aqui de acabamento. Agora aqui, olha, eu faço 2, aliás, faço mais um, né, ponto alto assim, e dentro dele nós vamos fazer um ponto tombadinho, ó, façam as 2 correntinhas, ó, dentro do segundo ponto, laça 3 argolinha na agulha, tiro tudo junto. E aqui eu faço de novo, ó. Só, se você quiser fazer mais uma vez, pode fazer. Eu vou fazer com essas 2 aqui, contando lá com as 2 correntinhas. Aqui, ó, no último ponto de base, eu já fecho um ponto alto. Ó, 2 correntes, e aqui eu faço a mesma coisa, ó. 3 laçadas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto. Isso aqui é só para dar um acabamento no nosso trabalho. Ó, um ponto alto, 2 correntes, laça, tira tudo junto. 3 laçadas na agulha, tira tudo junto e já vem aqui e fecha um ponto alto, ó. 2 correntes, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto.
Então, pessoal, vão fazendo assim até o final, tá? Ó, ele vai ficando assim, com um ponto tombadinho. Olha, fica bem delicadinho, bem bonito. Vou fazer mais algumas vezes aqui, ó, 2 correntes, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto. Aí, aqui faz um ponto alto, tá bom? Então, olha, eu vou adiantar o meu aqui, lá no finalzinho eu volto pra gente terminar junto. Então, aqui, pessoal, eu terminei, olha, de fazer os pontos tombadinho em todos os quadradinhos aqui do nosso barrado. Aqui no finalzinho, olha, eu já deixei um ponto tombadinho pronto. Agora é só fazer aqui 2 pontos alto. Então, ó, laça a linha na agulha, pula o segundo, no terceiro ponto aqui, ó, de base, coloca aqui um ponto alto, certo? Aqui eu faço 2 correntes. Aqui eu vou fazer, ó, o ponto tombadinho, né? 3 laçadas, tira tudo junto. E aqui no último ponto aqui, eu também faço um ponto alto assim, ó, tá? Então, ele ficou assim, o finalzinho, parecido com o começo aqui, tá? Então, agora aqui é só fazer uma corrente, alonga a linha e já corta aqui o fio. E o nosso barrado já está pronto. Aqui é só você passar a linha por detrás aqui dos pontos, dar um nozinho e arrematar. Então, pessoal, este era o trabalhinho que eu queria muito trazer para vocês. Este botão aqui de rosa, tá? Ó, aqui é o botão e aqui são as folhas, né? Aqui é o talo dele, tá? Pessoal, se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para poder receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até o final aí da videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!